A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Raízes, o podcast que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, você já deve estar sabendo disso, o nome deve aparecer por aqui já para vocês. E estamos trazendo mais um episódio do Raízes aqui na TV Câmara. TV Câmara, você sabe, você encontra em todas as redes sociais no @Câmara de Macaé. Tá no X, tá no Instagram, tá no Facebook e também no YouTube. Aliás, no YouTube você encontra também todos os programas que já estão gravados aqui, tanto do Raízes quanto do CâmaraCast, do Elas, do Pode Povo, está todo mundo lá. E também as sessões da Câmara Municipal de Macaé, que acontece todas as terças e quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, toda ela gravada, disponível para você acompanhar o que acontece de mais importante na política da nossa cidade. Muito bem, hoje estou recebendo Adiel Portes. Adiel, bem-vindo, prazer te conhecer, muito legal ter você aqui. Eu já percebi que hoje eu vou aprender muita coisa junto com todo mundo aí. Bem-vindo, obrigado por ter aparecido aqui para compartilhar com a gente seu conhecimento. Obrigado você, Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho aí com essa cidade tão querida, né? Que muito me ajudou, que muito me fez. Então eu acho que é um dever de cada cidadão também contribuir com a cidade, né? Ah, é nosso, fico feliz, né? fico feliz. A gente gosta de Macaé? Amo Macaé. Macaé. Eu sou mineiro de nascença, mas eu sou macaense de coração e por opção. Eu vim da minha cidade com 18 anos. Aqui foi meu primeiro voto, foi aqui, então eu nunca voltei da cidade. Eu sou apaixonado por Macaé. Macaé é uma cidade muito próspera e muito rica. Ela me abraçou quando aqui cheguei, né? Em 2001. Eu cheguei em 2000, então chegamos juntinhos. Chegamos juntinhos. E eu tive sorte de ter pessoas que me acolheram. Eu digo que tenho algumas mães aqui, sabe, em Macaé. Então, Macaé é muito, muito maravilhosa, sabe? O que eu puder fazer para melhorar Macaé e para trazer as pessoas para cá. Minha família já veio toda, né? Trouxe minha mãe, meus irmãos, meu filho está aqui comigo. E eu concordo inteiramente com você. Gostei muito da expressão mãe, né? A gente é uma coisa muito acolhedora e eu tenho essa impressão de Macaé também. Mas, Adiel, eu começo sempre aqui o Raízes com uma pergunta muito ampla, quase filosófica. Quem é o Adiel? Adiel é um homem trabalhador, honesto, que tem um sonho de viver bem, de viver em família, sabe? Dentro daquilo que eu escolhi para ter o meu ganha-pão, que é da contabilidade, né? Adiel é um cara que gosta de viajar, que gosta de comer bem, que gosta de praia, que gosta de cachoeira. Adiel é companheirismo, é alegria, cara. Eu sou muito, muito otimista, muito, muito bem com a vida. Nossa, uma das respostas assim, mais pessoais que eu recebi no Raízes nos últimos tempos. Geralmente a pessoa vai no trabalho, vai na política e você veio no pessoal, né? Você tem essa vibe, né? Antes de eu ser o contador, eu sou o Adiel, filho da Aparecida, o pai do Caio. Então eu acho que antes de qualquer coisa você tem que ter a sua essência, os seus valores. E aí depois que entra política, entra profissão. Né? Bacana, eu adorei. Falando nisso, o Caio está aqui com a gente, está aqui nos bastidores, filmando a gente. Meu filmei. Caio faz tudo. Legal demais. Qual o sobrenome do Caio? Caio Portes. Portes também, igual a você. Isso. Muito bom. Você já trouxe essa introdução da contabilidade, que é a tua ramo, que é a tua vibe. Queria que você passasse também seu @ aqui pra gente, como é que a gente te acha em rede social. Ah, sim. Eu tô no Instagram, Adiel Portes. Tem a minha empresa também, Portes Contabilidade, também está no Instagram. E LinkedIn, Adiel Portes. O LinkedIn é uma rede que eu não tenho muito costume de usar. E você que está nesse ambiente mais corporativo, mais profissional, a gente até vai voltar nesse tema um pouquinho mais na frente.
Funciona o LinkedIn? É uma rede social que dá retorno para quem procura emprego, para quem procura profissionais do mercado? Como é que está o LinkedIn hoje em dia? Então, o LinkedIn é uma plataforma profissional, é uma rede social profissional. Ali você vai encontrar profissionais de todas as áreas, desde CEO de empresas a assistentes. Então ali as pessoas publicam as suas conquistas profissionais, os seus cursos, as suas qualificações, né? Promoções de vagas, treinamentos. Então é uma plataforma social, mas de ajuda profissional, né? Para mim, ela é bem produtiva e gera resultado profissional, porque o mundo corporativo, principalmente da área offshore, está todo ali, né? Então tem também da classe médica, muito dentro do LinkedIn. A rede social Instagram, né, vende mais o que é poupável, né? Produtos, né? Restaurantes, é bem necessário, que são mais imagens, né? Já o LinkedIn não, são mais textos, são mais algo voltado para estudo, mas é uma excelente rede de network para empregos. Quem está procurando emprego, quem está procurando colaboradores, usa o LinkedIn em Macaé, é muito utilizado, funciona? Funciona. As agências de recrutamento e seleção que fazem para as empresas que as contratam, utilizam uma das plataformas de recrutamento, a maior delas é o LinkedIn. Porque no próprio LinkedIn, quando você acessa lá, como no meu caso, como eu sou empresa, já aparece para mim, você está contratando? Se eu estiver contratando, ele já me convida para anunciar a vaga e aparece no meu perfil, na minha vaga de perfil que eu estou contratando. E se você, no seu perfil, você está procurando uma vaga, e aí sempre vai estar te perguntando para aquilo, você está disponível? Então já cria ali aquela conexão. Não compreendo. Sem problema. Não, tranquilo. Desculpa. Sempre que a pessoa está procurando a vaga, já aparece que ela está à procura de emprego. Então já cria uma conexão com quem está disponibilizando a vaga e o outro que está procurando. Então você recomenda que as pessoas usem? Sim, é a melhor. Seus clientes usam? Alguns clientes usam, depende muito do segmento, né? Hoje na plataforma do LinkedIn, normalmente, eu não sei dizer dados específicos, mas a grande maioria são pessoas com nível superior. Sim. Né? Então, o nível superior está mais no LinkedIn. Então, se você eu tenho uma loja de bolos também. De bolos? Caramba. É uma franquia. Que legal. Aqui da Teixeira de Gouveia. Então, aliás, são bolos maravilhosos, tá? Recomendo. Junto com a minha irmã que toca a loja de bolo, a Ádila. Na loja da Casa de Bolo, para contratar funcionários para a loja, que auxiliar de produção, padeiro, não acho no LinkedIn. Esses profissionais não estão lá no LinkedIn. Então no LinkedIn você vai achar mais assistente, um profissional já qualificado. Seria bom que estivessem também, né? Porque hoje em dia todo mundo tem acesso. O LinkedIn é um aplicativo no celular. Isso seria ótimo. Agora vamos trazer isso para o profissional. Você falou que tem uma participação numa loja de bolos, mas não é o seu carro-chefe. Não é o seu trabalho. Não. Hoje você trabalha, é dono de uma empresa de contabilidade. Isso. O que a contabilidade hoje tem de diferente daquela contabilidade que muita gente fez nos anos 90, no início dos 2000, o famoso técnico de contabilidade, onde o cara escrevia livro razão, livro conta corrente, livro caixa? A contabilidade se transformou. O que há de mais moderno na contabilidade hoje, como ela facilita a vida do empresário, das grandes como é que se diz? Conglomerações. Como é que ele adianta a vida do empresário em geral? Ô Bruno, eu vou te citar 2 exemplos que eu vivi na vida. Tá? Um no início da minha carreira, quando eu cheguei em Macaé, eu trabalhei no escritório de Geraldo Batista, foi delegado do conselho aqui. E o outro, atualmente, eu passei na minha carreira profissional essa transição. Eu cheguei e estava iniciando sistemas contábeis. Então era aquele computador ainda de tela funda, sabe? Verde. Era DOS, disquete. Eu gerava o guia do FGTS na impressora matricial com disquete para a pessoa levar para pagar. Então eu vivi um problema dessa época que eu acho que seria um problema, que eram as fiscalizações,
que tinham. Quando uma empresa era auditada para tirar uma certidão para uma licitação da Petrobras, ou até mesmo para manter um contrato na Petrobras, foi uma experiência que eu tive, a certidão não saía, você precisava apresentar a guia, ela estava paga, e não tinha plantão fiscal. Era uma pessoa que vinha para o atendimento de campus para atender aqui, e era número de senhas limitadas. E teve um episódio que eu não consegui pegar a senha. Você ia pro INSS 5 horas da manhã e não consegui pegar a senha. E aí a empresa não conseguiu tirar a certidão, perdeu a licitação. Isso, assim, aquilo me deixou muito mal, porque não foi culpa minha, mas foi o sistema. Não conseguiu ter a certidão. Então aquilo prejudicou a empresa. Hoje a gente trabalha com dados. Então, se eu preciso tirar uma certidão, eu já entro lá no ECAC, o certificado digital do cliente, já me sai todas as pendências, já apresento as pendências, sano aquilo, e não tem mais o presencial de ter que demonstrar uma guia ou pegar uma senha. Então, essa transição, ela evoluiu muito. Em contrapartida, né, a gente também tem que ter mais busca por tecnologia, né? Se a gente hoje não tiver um sistema de gestão, um software que faça, né, a apuração fiscal, os controles, né, e indique para a gente, aquele cliente lá deu uma pendência, porque esqueceu de pagar uma guia ou eventualmente, a gente se perde, porque são muitos dados, são muitas informações. Então, o diferencial hoje da contabilidade para a contabilidade antiga, né, é ter sistema, ter software que ajudam, né? Hoje até com inteligência artificial. Né? Adiel, você é contador há quanto tempo? 20 anos. Você pegou, como falou, essa transição e hoje é dono de uma empresa. O que essa empresa tem de maior desafio em Macaé hoje? Até para fazer duas perguntas em uma. É um desafio fazer com que um empresário macaense contrate escritórios de contabilidade? Existe ainda não vou dizer que, assim, não é só negação, mas uma displicência em cuidar dos seus registros contábeis? Você percebe isso? Existe. Bruno, o problema não é a pessoa procurar um escritório de contabilidade. Ele sabe que ele precisa ter um profissional de contabilidade. Ele, às vezes, o que prejudica, que eu posso dizer, o empreendedorismo, o empreendedor ali, ele não buscar conhecimento da gestão dele. Porque não é só abrir as portas, colocar um negócio para gerir. Ele tem que entender de carga tributária, ele tem que entender sobre o trabalhista, se ele tiver funcionário. Então, hoje a questão do empresário, de não ter um escritório de contabilidade, é exatamente essa. Ele procurar meios paliativos para resolver o problema dele. Então, às vezes, ele conta com uma pessoa que ele conhece, que trabalha no escritório de contabilidade. Aí a gente pergunta, é muito comum, para ser comigo, a pessoa que é MEI, por exemplo. Sim. Ele abre o MEI é algo que é ótimo, é algo que veio para normalizar e desburocratizar a abertura de empresas, né? E legalizar aqueles que trabalhavam de forma não ilegal, mas assim informal, né? E aí essas pessoas estavam desamparadas. É um projeto do governo que é lindo, mas é muito fácil fazer. Então as pessoas pegam para fazer, mas não sabem a responsabilidade que é ter aquele CNPJ vinculado ao CPF dele na Receita Federal. Entendeu? Então, quando o cara abre esse MEI, ele está abrindo o MEI para ele, ou ele para pagar o INSS dele, ou para ele só emitir a nota dele. Então, ele não tem um controle. Então, é muito comum eu pegar MEI, que já era para ter deixado de ser MEI há muito tempo, que o cara está faturando 150, 200 mil, e ele só pode faturar 81. Então, isso, às vezes, o cara está ali por falta de busca de conhecimento contábil ou uma assessoria especializada para ele, às vezes, tudo que ele trabalhou, ele perde multa. Sim. Porque ele deveria ter sido orientado naquele momento que passou de 81 mil para poder fazer o cálculo correto dele. Adiel, eu vou aproveitar você e vamos ajudar as pessoas que têm essa dificuldade. Primeiro, que tem medo de contratar um escritório de contabilidade. É caro contratar um escritório? Eu sei que os valores podem variar bastante. Vamos começar ajudando a galera do MEI. O MEI que se interessa em andar dentro da legalidade e ter sua vida organizada. O custo dele é muito alto e no final acaba valendo a pena para ele?
Ô Bruno, eu costumo falar que assim, é grátis. Primeiro, assim? Existe uma lei federal que todo escritório de contabilidade que for enquadrado no Simples Nacional, que é o meu caso, tem que atender o MEI para abertura do MEI, gratuitamente. Então a gente tem que fazer essa abertura, embora tenha caso do empreendedor que faça isso. O que eu digo que é caro é você pagar multa, pagar imposto indevido. Isso é caro, sabe? Então hoje, dentro da minha empresa, eu gosto de dar a consultoria para o microempreendedor, né, para o MEI, para que ele possa andar corretamente. Então o custo dele com a contabilidade é só se ele tiver funcionário. E só se ele ultrapassar de 81 que ele vai precisar de assessoria. Então ele não tem obrigação contábil. Então ele pode estar seguindo a gente, ele pode estar vendo as nossas páginas, que ali sempre a gente tem orientação, tem informação. E eu do jeito que eu fui ajudado, eu gosto de ajudar. Eu cheguei, eu era um funcionário, né? Hoje eu tenho minha empresa. Então quando eu vejo alguém prosperando, saindo do MEI, ou se tornando MEI e o MEI se prosperando, eu fico muito feliz. Tá? Porque deixar de ser MEI não é um problema. Não, é uma solução. Deixar de ser MEI sucesso, né? Deixar de ser MEI é sucesso. Então as pessoas precisam compreender isso. Eu tive um caso de um MEI, que é assim, as pessoas vão ficando amigas. Eu fiz uma obra, aí o vidraceiro chegou e ele era MEI. Aí cresceu, eu fui indicando ele, o cara trabalhava muito bem. Preciso virar uma empresa. Virou uma empresa. Mandei a primeira guia para ele, que aí passa a pagar imposto sobre o faturamento. Sim. Né? Primeira guia que eu mandei para ele, não vou pagar isso não. Mas ele está faturando, né? Você está faturando. A gente tem que contribuir para a nação também. Não é só... E aí, então, a mentalidade da pessoa, ela precisa estar preparada para aquilo que eu chamo de planejamento tributário. Então, se você chegou... 80 mil, 70 mil, você está com projeção, você procura. A gente está lá para orientar, a gente faz a gente faz um planejamento tributário, ele faz uma projeção, como que vai ficar a receita dele, e aí ele vai crescendo escalado, sabe? Porque ele não pode, tipo assim, do nada virou um MEI, e ele está seguindo aquilo ali. E aí ele não planeja, ele mantém a mesma faixa de preço dele, então ele tem que seguir. A mesma forma sou eu dentro da minha empresa. Eu sou simples. Então, o meu imposto, ele cresce, conforme o anexo do simples, ele vai crescendo. Quanto mais eu faturo, aumenta a alíquota do imposto. Então, a minha margem de lucro diminui. Então, eu tenho que projetar esse cenário. Porque senão, realmente não vai ser valioso o negócio. Hoje, o empresário, ele pode começar como microempresário individual e... O extrato imediatamente superior é o simples. Isso. O simples é o melhor. Vias de regra, cada caso é um caso, tem que analisar. O simples nacional é o melhor regime tributário, é o mais barato. E aí a pessoa está ali, cresceu até 4.800.000 no ano. Faturou isso, você desenquadra do simples. E aí você passa para lucro presumido ou lucro real, que pode ser uma carga maior. Entendeu? Depende de cada cenário. Se você tem funcionário, se você tem muita despesa, aí a gente analisa se é o lucro presumido ou lucro real. Nos seus clientes hoje, analisando o cenário de Macaé de forma geral, a gente até pode comparar um pouquinho com o passado, a evolução do empresariado macaense. Hoje ele ocupa qual faixa? Está mais no simples, ele está mais nas empresas de sociedade de capital aberto? Eu não conheço muito, então queria que você explicasse para a gente. A maioria dos clientes são MEIs, são simples ou são outras categorias? Não, a maioria dos empresários, das empresas no Brasil, né, são simples nacional. Por ser a primeira faixa ali mesmo e pelo faturamento, né? Porque o pequeno e o médio, pequeno porte, que mais tem em lojas, né? Então o melhor cenário, vias de regra, né, é o simples nacional. Então a maioria das empresas é simples nacional, mas tem muito MEI. Em Macaé também. Muito MEI. Macaé passou por uma evolução econômica muito grande nas últimas décadas. Você deve ter acompanhado um pouco desse processo. Como é o nível de informalidade em Macaé? Ele é muito alto e se isso prejudica a cidade e até os moradores de alguma forma. Você tem essa ideia? Então, a informalidade hoje para trabalhar é muito difícil, porque tudo exige que você
Tem uma conta jurídica para você ter a maquininha ali do cartão, a não ser que a pessoa trabalhe como autônomo, que não é vantagem para ela também, que é melhor ser MEI. Entendeu? Ela fazendo o CPF dela é melhor ser MEI, que é mais vantagem. E aí, se a empresa, para ela trabalhar, ela precisa ter o CNPJ, para ela emitir a nota fiscal, precisa ter o alvará na prefeitura. Então, a informalidade eu acredito que não seja algo muito alto hoje em Macaé, mas a inadimplência, aí ela ocorre muito, né? Porque não é só a inadimplência de apurar o imposto e não recolher. Tem a inadimplência de gerar guia e não apurar o imposto. Acontece muito. É um desafio para o empresário e também ainda mais para o contador, né? Para o contador é um grande desafio tirar as pessoas dessa dificuldade, dessa inadimplência e colocar ela regular. Hoje, qual é o maior desafio da sua empresa? Hoje o meu maior desafio, eu nem digo que são os empresários, sabe? São as tecnologias que precisam ser implementadas. É trazer o empresário para a realidade atual da tecnologia, da inteligência artificial. Porque quando surgiu a inteligência artificial, né? E aí fala, profissões do futuro que vão acabar. Contador está lá. Estava na lista? Contador está lá, na lista. Caramba. E realmente, é uma verdade. Se o contador não se atualizar, não acompanhar, não se tornar uma inteligência artificial dentro da sua empresa, ele não consegue. São muitos dados o tempo todo, são muitas obrigações. Então, antigamente, você escriturava ele na mão. Hoje em dia, você baixa o XML. Se eu não tiver um sistema, você não consegue baixar esse XML. Mas também não é só preencher campos, você tem que entender o que está acontecendo. Hoje, você tem que puxar, você tem que trabalhar com dados e com análises. Porque baixa todos aqueles 1000 XMLs de venda, e aí, a venda foi correta? Cada análise tem que ser feita. Se você não tem a inteligência artificial a seu favor, você vai ter que olhar nota por nota. Impraticável. Impraticável. E é onde é aí que a profissão morre. O ambiente de fiscal, a nível nacional mesmo, ele é muito grande. Ele possui, assim, até onde eu lembro, o Código Tributário era uma coisa, assim, não dava para você ler o Código Tributário. Esse desafio de estar sempre atualizado, como é que você supera esse desafio? Como é que você atende seus clientes com essas mudanças constantes que tem a nível federal, estadual e municipal? Como é que você faz para poder acompanhar isso tudo? Então, municipal, a gente faz parte da Associação de Contadores, que é uma associação há mais de 60 anos em Macaé, que reúne os maiores escritórios de contabilidade de Macaé, né, os contadores mais renomados também. Graças a Deus a gente tem pessoas lá que estão em prol da classe. A associação é para isso, né? Através da associação a gente tem entradas e consultas na gestão pública. A gente é convidado a participar das reformas tributárias dentro do município quando vai implementar alguma lei. Isso é bacana. Então a gente já antecipa essa visão e participa dessa decisão junto com o governo. Hoje a gente tem, com o prefeito, a gente tem essa abertura, né? Já no âmbito estadual e federal, eu assino uma consultoria tributária, porque essa consultoria tributária me dá informações diárias. Tudo que está atualizando. Atualizou uma lei no Mato Grosso. Porque hoje, com a contabilidade digital, você não fica restrito a um serviço só local. Você pode ter clientes no Brasil inteiro. Né? Você tem clientes fora de Macaé? Tem clientes fora de Macaé. Isso é muito bacana, né? Porque o mundo vira o seu cliente. Você pode trabalhar aonde você estiver e aonde a pessoa estiver. Então, quando você me fez a pergunta, primeiro assim, quem é Adiel? Adiel é um contador que quer trabalhar na praia. E pode? Dá. Vamos trabalhar. Eu espero que consiga, porque essa questão do home office, né, essa questão do digital, quando eu digo que trabalhar na praia é uma metáfora, né, mas é a possibilidade de você estar em qualquer lugar e poder executar o seu serviço. Porque o meu servidor é em nuvem. Antigamente eu tinha lá um trambolho enorme. Então o meu servidor já é em nuvem. E todas as minhas ferramentas são online, né? Então hoje, qualquer atendimento, até mesmo aqui em Macaé, todos os meus clientes daqui de Macaé raramente vão ao meu escritório. Eu que vou lá visitá-los
mas eles só querem mandar o WhatsApp, manda um e-mail. Envia os documentos? Então, não faz a diferença, né? Se está em Macaé, se está em Rio das Ostras, se está no Rio, São Paulo. Caramba, muito legal. Eu estou entrevistando a Adiel Portes, contador, empresário e gente boa demais. Obrigado. Adiel, uma pergunta que a gente estava até falando um pouquinho aqui antes, essas mudanças que acontecem para os empresários, como aconteceu há pouco tempo, esse crédito para o trabalhador, que descontado em folha não mais do servidor público, agora também do trabalhador de iniciativa privada, o crédito consignado. Isso é um desafio tanto para a contabilidade quanto para o empresário? Ô Bruno, posso fazer um desabafo? Por favor. Assim, a classe contábil é muito massacrada, sabe? Porque assim, o governo criou algo para injetar dinheiro na economia. Sim. Super válido, e assim, a decisão tem que ser feita. E aí essa obrigação se tornou do empregador, né? É descontado, o empregado pode, em qualquer instituição financeira, com a carteira de trabalho dele assinada, e ele contraiu um empréstimo. Ele não tem obrigação de avisar o empregador, porque a lei está lá, a obrigação do empregador pesquisar e ter a gente tem um caminho do acesso da pesquisa. Mas ele tirou essa responsabilidade do empregado. Então o empregado vai lá, pega o empréstimo e não fala nada. Se eu não for lá, se o empregador não for lá e consultar no portal do governo quem que é que teve e não fizer o desconto, é responsabilidade dele pagar a guia depois com multa e juros. Do empregador. Do empregado, é responsabilidade do empregador. Então, assim, é mais uma obrigação para o empregador que a gente não tem um suporte. O desabafo não é de ter que fazer o trabalho, porque é uma função para o empregador que acaba caindo para a contabilidade, porque quem vai fazer o desconto do funcionário, quem vai fazer a folha de pagamento, né? Então acaba caindo para cima da contabilidade, mas a gente não tem o suporte, entendeu? A gente não consegue falar com o canal do governo que criou isso. E aí, em caso de aconteceu agora, o colaborador fez o empréstimo, a gente não detectou, não houve o desconto e a gente não consegue contato com a instituição para saber do contrato. Aí a gente busca isso através do RH da empresa, né? E aí o pessoal que contraiu o empréstimo se sente constrangido porque aquilo fica exposto para os demais, entendeu? Então tá uma situação muito nova ainda, sabe? Mas os empregadores devem ter atenção ao DET, que é a Caixa Postal, Domicílio Eletrônico Tributário, devem ter acesso aos seus dados na Receita Federal, porque todas as informações estão lá. E é muito grave, porque o recolhimento do empréstimo que o funcionário fizer, ele deve ser feito junto na guia do FGTS do mês. Então, se a sua empresa tem 5 funcionários que contraíram o empréstimo, vai descontar dos 5 e vai embutir esse valor na guia do FGTS, onde está todos os funcionários. Se porventura o empresário não pagar essa guia, esqueceu, ela precisa ser recalculada. Ela vai recalculada só com o FGTS. Os empréstimos dos 5 devem procurar a instituição de cada um e pedir o boleto à parte. Que já fez o desconto. É muito trabalho. Mas é algo que é bom para o trabalhador. O trabalhador é excelente, mas para quem tem que manter a sua contabilidade organizada e funcionando sem gerar um custo de multa, é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Hoje você faz parte da Associação de Contadores. Como é que ela se criou? Como é que se formou? Porque quem é leigo, eu preciso confessar para você, agora eu vou desabafar, na minha vez. A gente entende assim, peraí, uma associação de contadores, mas eles não concorrem um com o outro? Eles não disputam os mesmos clientes? Como é que uma associação dessa dá certo? Então, a Associação dos Contadores não é uma associação para a gente... É para a gente se unir. A Associação dos Contadores é para a gente ganhar força e para a gente ter estudo. Eu costumo falar que desde a época da faculdade, contador é um bicho que tem que ser estudado, tá? Desde a época da faculdade. As outras turmas de direito, de administração, sempre tinham o happy hour. Não sei o que tem. Contabilidade nunca tinha. Ué? Se fizesse um encontro com as pessoas, vamos para um bar fazer uma coisa para todo mundo. Não ia. Mas vamos fazer um estudo? Ia todo mundo. O contador precisa estudar.
Então, se eu estou estudando um tema, uma matéria, vamos falar aqui sobre o empréstimo consignado, eu tenho um entendimento, porque o governo não nos dá assessoria, não nos dá base para a gente entender e interpretar a lei. Vem os cursos, o nosso conselho oferece, mas aí a nossa associação é para isso. A gente se reúne para estudo, a gente se reúne para ir até o prefeito, pleitear um melhor, talvez, atendimento, dar opinião sobre uma emissão de nota, tirar dúvidas, esclarecer. Então, a gente é um grupo de apoio. No nosso grupo, acaba que tem as pessoas que precisam de um apoio de como gerir ali o escritório dele. A gente tem apoio da OAB junto a gente também, que aí vai um palestrante, explica como a gente redigir o nosso contrato. Então, é um grupo assim de apoio para a valorização da classe. Realmente necessário, porque do pouco que você já explicou para a gente, do muito que eu sei que existe fora dessa conversa, esse apoio institucional, essa interação com o OAB, com o governo e uma associação realmente é fundamental para que as coisas funcionem sempre na intenção de servir o cliente. Isso, e só ganha a cidade, né? Porque eu tive a oportunidade de participar desse movimento enquanto associação. Foi um momento que aconteceu aqui em Macaé que iam tirar a inspetoria do Estado daqui, porque acontece em Cabo Frio e tinha em Macaé. Então o Estado estava reduzindo. Então, se eu tivesse uma fiscalização que eu precisasse apresentar qualquer documentação, eu tinha que ir a Cabo Frio. Já existia aqui. Então, a associação com força, junto na época era Repensar Macaé, que a gente estava junto. Então, a gente conseguiu, junto ao governo do Estado, manter a inspetoria aqui. E isso não é um benefício só para a classe contábil que vai lá na inspetoria para você, empresário. Isso é um benefício principalmente para você, empresário, porque se eu tiver que ir a Cabo Frio, eu vou embutir o meu custo para o empresário. Então, a associação, ela, além de trazer força para a classe, ela traz valorização para o município e ganhos significativos para o empresário. Você já conseguiu desconstruir na minha cabeça e na cabeça de todo mundo que está assistindo a gente que não é uma coisa antiga, que não é uma coisa sem necessidade de uso, que a contabilidade ela é nova, é dinâmica e inclusive inovadora. Você me falou que tem, eu vou chamar de nicho por falta de expressão melhor, mas existem nichos ou grupos cada vez mais específicos de atendimento contábil. Você falou que isso está acontecendo, inclusive você tem estudado sobre isso, né? Sim. A contabilidade ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. Eu te digo que eu não trabalho todas as áreas da contabilidade dentro da minha empresa. Então, quando você nicha, você fica mais especializado naquele segmento. Então, existe contabilidades hoje só para MEI, existe contabilidade hoje só para pessoa, livro caixa, médicos, só para clínicas, entendeu? Então, esse nicho, ele faz você ser mais preciso na sua orientação ao empresário. E você está focado num nicho desses atualmente? Então, Macaé é muito offshore. A maioria dos meus clientes é voltado para a área offshore, prestação de serviço. Da classe médica, eu acho que o meu segundo maior público é clínicas, médicos, consultórios, pessoas físicas e pessoas jurídicas. A classe médica tem muito em Macaé. Comércio tem muito em Macaé. Hoje, para nichar, você abrange um marketing, tráfego pago e direcionado para outras cidades, né? Porque só Macaé você não consegue nichar. Você fala, a maioria do meu público é Macaé. Então, hoje o meu público maior é classe médica e offshore. Aqui em Macaé ou geral? Macaé. Aqui em Macaé. Mas, Adiel, uma coisa que a gente imagina é que o médico é um profissional liberal. O profissional liberal não precisa fazer contabilidade. Precisa? Precisa. Inclusive, agora, recentemente, foi publicado já em agosto do ano passado. E aí é uma coisa que acho que é a vantagem da contabilidade informatizada, né? Que a gente está ligado à tecnologia.
Os meus clientes de livro caixa, que são autônomos, que só tem um consultório, você vai lá, paga o Pix pro seu médico. Né? Ele não compra produto, ele não vende um produto, nada. Você vai na consulta dele, ou você pode fazer um tratamento, né, com ele, e você faz o Pix para ele. Isso hoje, ele fazia um recibinho lá para você, que te pagou, é um recibo médico. Então esse recibo já é o Receita Saúde. O governo implementou desde agosto do ano passado e esse ano já virou obrigatoriedade, que é o Receita Saúde. Se for no médico hoje, ele não vai te dar mais papel. Ele vai entrar no GovBR dele, vai emitir um recibo para o seu CPF. Você vai ter isso já na sua declaração para o próximo ano, que é uma despesa dedutível, e ele já vai entrar isso para a receita dele, porque a Receita Federal que é o percentual dela sobre a consulta dele. E ele paga? Ele paga. Já tá embutido, já está automático. Então, o Receita Saúde, se você vai num consultório e o médico não te dá o Receita Saúde, não tem validade. Então, você não vai poder declarar. Você não vai poder declarar. É um recibo que não tem validade. E o governo criou isso para também regularizar os médicos, porque estava tendo muito médicos falsos. Médicos não são médicos, atuando como médicos, dando um recibo. Então, esse Receita Saúde, para ele validar para você no seu Gov, tem que estar vinculado ao seu conselho de medicina, fisioterapia, odontologia, né? Então, é toda a classe médica. Então, se não tiver vinculado, você não vai conseguir baixar o seu Receita Saúde. Está tudo cada vez mais amarrado. Isso. E o profissional autônomo, como você diz, ele vai lá, ele fez as consultas dele no mês, e ele pode deduzir do imposto dele as despesas que ele tem para operar ali a operação dele no consultório. O aluguel do consultório, o salário da secretária, a luz, o condomínio do consultório. Isso é realmente muito específico. A anuidade dele que ele paga ao conselho, o alvará dele, a licença sanitária dele. Então, isso tudo tem que ser contabilizado. Ele tem a receita, tem as despesas e é ali que apura o imposto. É muito interessante. Certamente a contabilidade tem tanto campo de atuação quanto as funções que existem na sociedade. Toda função que trabalha com dinheiro, que trabalha de alguma forma empresariando, vai precisar de uma contabilidade. A contabilidade vai ter que estar lá preparada para ajudar. Vai precisar da contabilidade, e a contabilidade ela precisa estar presente e atualizada junto com o empresário. Hoje a contabilidade, que só faz a contabilidade lá e não participa junto com o empresário na gestão e motiva o empresário a se atualizar, ela tende também a fracassar, porque o cliente dela, o empresário, ele vai fracassar, ele vai chegar uma hora que ele não vai conseguir. Então, hoje a minha maior luta, meu maior desafio é convencer o empresário e não é convencer o empresário, é conscientizar o empresário de que ele precisa de tecnologia no negócio dele. Ele precisa usar as ferramentas que estão no mercado a favor dele. Se o empresário não se atualizar, não usar a inteligência artificial assim como eu estou usando, ele pode sim, ele vai ter problemas. Seja problemas de custo, porque ele vai ter que ter mais mão de obra, e mão de obra é custo, é HH, e ele pode ter problemas com o fisco. Porque se ele está tudo ali na planilha do Excel, a hora que chegar uma fiscalização, pedir ele o XML de 5 anos atrás, ele tem que ter. Ele tem que ter. E se ele não tem uma contabilidade, uma empresa de contabilidade para cuidar disso, ele vai ter um prejuízo muito grande. E aí ele pode sangrar o negócio dele ou até quebrar, né? Depende do cenário. Tem empresários que veem contabilidade como custo? Muito. E não é um custo. Não é um custo. A contabilidade, ela é uma assessoria parceira. Se o empresário souber usar a contabilidade com todos os dados que ela tem, na verdade que ela tem não, é dele. Se ele fornecer, reformular, fala assim, se o empresário fornecer para a contabilidade todos os dados necessários para a contabilidade fazer o serviço dela, ele vai ter relatórios gerenciais que podem impulsionar o negócio dele. Ele tomar as melhores decisões e crescer cada vez mais.
É muito bacana, né? A gente vai conhecendo um lado... fazer um slogan, isso aí que eu vou colocar a sua frase final. Muito. Falar em final, infelizmente está quase chegando no final. Se tiver algum assunto aí que você separou, vamos puxar, vamos trazer ele, porque assim, eu sempre termino com uma pergunta, né? Um exercício de futurologia. Como é que você enxerga o futuro da profissão? Você já falou um pouquinho sobre isso. E de Macaé também, já que a gente fala de Macaé como assunto principal da nossa conversa, daqui a 10, 15 anos, qual é o futuro da contabilidade e do empresariado de Macaé? Como é que você visualiza isso ou idealiza isso daqui a 10, 15 anos, Adiel? Bruno, eu vejo prosperidade, sabe? Macaé tá num boom, tem grandes coisas acontecendo. A gente tem agora uma reforma tributária acontecendo, é uma oportunidade do contador estar junto do empresário, orientando o empresário, é algo novo para todo mundo. Então Macaé é uma cidade que eu falo assim, desde 24 anos atrás, né? É uma cidade próspera, é uma cidade acolhedora, e aqui, cara, tá tendo assim... É algo único que o momento que a gente está vivendo de prosperidade em Macaé, que a gente tem aí hoje o prefeito que está investindo em várias frentes de negócio, desde o agro ao petróleo. Então, com a reforma tributária, com a inteligência artificial a nosso favor, é um momento de prosperidade. O contador que se atualizar, que estiver antenado no que está vindo de melhoria da cidade, junto com a contabilidade, ele vai ter muito sucesso. Maravilha. Eu fiquei até animado. Bom Vamos fazer demais. contabilidade. Eu sou técnico de contabilidade. Eu fiz isso em 90, 91, na época que o segundo grau tinha as opções ou secretariado, ou técnico de contabilidade, ou formação geral. Tinha um... Administração, se tinha não me engano. Você era para ser professor de... Era de educação infantil. Isso. E agora me fugiu o nome também, mas eu era dessa época, então eu fiz técnico de contabilidade, mexi livro razão, livro caixa. Assim, eu tenho aquela pré-história da contabilidade na cabeça. Adiel, quase no fim, tem algum assunto que falta você destacar, que você acha importante, ou um recado para passar final para o pessoal que está assistindo a gente? O que você tem aí para a despedida? Então, você empresário, procure buscar no mercado o que há de novidade no seu segmento em tecnologia. Implemente, parametrize seu sistema, utilize seus sistemas. Vocês médicos, tenham muita atenção com o Pix e tenham muita atenção com o seu livro caixa, porque isso pode complicar lá na frente. Você passa hoje e lá na frente que você pode ser fiscalizado. A Receita Federal ela pode fiscalizar os últimos 5 anos. A gente hoje tem um sistema de fiscalização que é completamente diferente de 5 anos atrás. Hoje a gente tem robôs, inteligência artificial fazendo isso. Como que isso vai estar daqui 5 anos? Para fiscalizar esse ano agora que a gente está vivendo. Então, o avanço da tecnologia ele é exponencial. Então, atualizem-se e mantenham-se em dia conforme a lei. Grande, mais do que um recado, é um alerta. É um alerta. Diel, muito obrigado pelas suas explicações, pelo seu conhecimento, por compartilhar isso de graça com a gente. E quem quiser te procurar, Instagram é o melhor caminho, Adiel Portes. Adiel Portes ou Portes Contabilidade, ou deixa o meu telefone, que é o 999-367939. Muito bom, Adiel. Muito obrigado. Obrigado você. Agradeço o conhecimento. É isso aí. Entrevistei Adiel Portes, contador, empresário aqui de Macaé, contribuindo muito para que a cidade se torne cada vez melhor. Eu sou o Bruno Horta, esse foi o Raízes. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.